Estamos ao vivo? Será? Vamos lá, pessoal. N Produções, começa o vídeo. Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos lá. N Produções, como combinado, toda terça-feira, fazendo a nossa live, entrevistando os nossos professores, os professores da N Escola de Gestão. E é uma maneira da gente estar aqui prestando um serviço a todos vocês, a todos os nossos clientes, aos nossos parceiros. Estou vendo aí as pessoas entrando. Sejam bem-vindos. Entrou aí o Vitor Ornel, Franco Júnior. Então vamos lá, vamos ver se o nosso convidado já está aqui. Enquanto isso a gente vai já falando dando os recados aqui, né, pessoal? Um dos recados é esse aviãozinho aí, ó, só você clicar e chamar as pessoas, convidar as pessoas para assistir a nossa live. Nossa live hoje é com o Dr. Guilherme Messas, que é um doutor em psiquiatria, e eu acho que é um momento importante dele falar como é que a gente pode tratar efetivamente da saúde mental. Estou vendo aqui outros professores da escola, Rossandro Klinge, aí está conosco aqui também já daqui a 2 semanas, se não me falha a memória, depois a gente vai anunciar todos os nossos professores. Ainda não vi o nosso convidado, mas vamos lá, pessoal, vamos juntando aí, já estamos chegando aqui com mais de 30 pessoas, vamos convidando as pessoas, que eu acho que é um assunto de muita importância para esse momento que a gente vem vivendo. Então, quem quiser mandar perguntas também, já pode ir escrevendo aí para que a gente possa perguntar ao Dr. Messas realmente como é que a gente pode cuidar da saúde mental nesses momentos, nesse momento de pandemia que o mundo inteiro passa. Vamos ver se o Dr. Messas já entrou. Entrando a Eneida, Dani, Rafael. A gente hoje realizou mais uma palestra online para um dos nossos clientes. Então a gente está aqui já trabalhando bastante forte. Aí tem um ciclo grande que a gente já começa a realizar via Zoom, via YouTube, via Teams. Tem várias plataformas que a gente vem utilizando. Então seria bastante interessante vocês verem todos esses nossos professores para que você possa ver efetivamente o seu trabalho. Bom, deixa eu ver aqui, o Dr. Guilherme acho que já está aqui, então a gente vai começar o nosso papo. Pessoal, não deixa de clicar aí no aviãozinho e vamos convidar mais gente para a nossa live. Dr. Messas. Olá. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer aqui te ver, José Paulo. É um prazer aqui fazer parte dessas lives da N Produções. Que vem legal. Abrilhantando as terças-feiras. Pois é, toda terça-feira é dia da gente fazer a nossa interação com um dos nossos professores. O Dr. Messas faz um trabalho agora junto à N Produções, à N Escola de Gestão. Temos alguns compromissos aí marcados, assim, que a gente retornar à nossa vida. Mas hoje até já tivemos uma das nossas atividades e teremos outras aí pela frente. Hoje o tema do nosso encontro é como é que a gente pode cuidar da saúde mental em tempos de pandemia, né, doutor? E para começar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da tua trajetória profissional e falar principalmente das diferenças entre a psicologia, a psiquiatria, né, a tua área de ciência, a tua área de estudo, e como é que essa área pode contribuir para esse momento tão importante que a gente vem vivendo. Muito bem. Com todo prazer. Eu sou psiquiatra, então eu sou um médico. A psiquiatria é uma especialidade médica. Assim como tem a ortopedia, tem a cirurgia, existe a psiquiatria. Perfeito. E a psiquiatria é uma especialidade médica, então ela é uma prática. A função do psiquiatra é resolver problemas das pessoas. É uma prática artesanal. E a psiquiatria, ela é feita de uma mistura de várias ciências. Então, a psiquiatria é uma prática que usa várias ciências, e daí vem a riqueza dela. Então, ela tem desde ciências do cérebro total, assim,
neurociência, todas aquelas máquinas bonitas que aparecem na televisão de vez em quando, para fazer diagnóstico, passando por apoio em ciência básica, do organismo, clínica, você tem que conhecer o corpo da pessoa e as eventuais doenças do corpo, até, no outro extremo, ela tem que ter conhecimento da ciência e psicologia. Ela tem que conhecer como a mente humana funciona. E tem que conhecer o contexto em que as pessoas estão, o sentido que elas dão para a vida. Uma coisa é você ter uma depressão numa comunidade carente da Índia e uma depressão numa comunidade universitária em São Paulo ou em Londres. Os modos são diferentes. O psiquiatra é aquela pessoa que reúne todos esses conhecimentos para aplicar, para resolver o problema de uma pessoa. Então, é uma especialidade muito complexa, que depende de muitos conhecimentos diferentes e que é muito prática, que tem a finalidade de ajudar as pessoas. Diria um pouco que a psiquiatria, você entende um pouco de hardware, você tem que conhecer hardware, o cérebro, e conhecer software, a mente. Então, as duas coisas funcionam juntos. Em algumas pessoas, o problema está mais no hardware. Em outras pessoas, o problema está no software. Em outros, está misturado em um e no outro aí. Então, a psiquiatria é uma ciência, mas também é uma arte. Uma arte de conseguir, como o maestro reúne todos os músicos para tirar um som harmônico, é uma arte de resumir todos os conhecimentos para diagnosticar o que a pessoa tem e aí oferecer para ela exatamente do que ela precisa. É uma coisa um pouco Sherlock Holmes, assim. É para quem gosta de detalhe, é para quem gosta de gente, é para quem gosta de desvendar segredos, de desvendar dilemas, elucidar dificuldades. E a nossa irmã é a profissão de psicólogo clínico, que é uma outra profissão, tem um outro conselho que regulamenta a profissão, e que, em geral, atua na frente de profissionais de saúde mental que servem os casos. Em geral, um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, a enfermagem, quando precisa. Aí, José Paulo, é a banda que toca junto para ajudar as pessoas nos seus transtornos mentais, que tem bastante, 20%, 30% da população, dependendo do lugar, da situação. Doutor, até pegando o gancho dessa primeira fala, a gente recebeu algumas perguntas aqui, e uma que tem sido, assim, até veio em formatos diferentes, né? Mas que aconteceu foi pessoas que perguntaram a diferença entre tristeza e depressão. Para a gente começar a introduzir, como é que a gente faria uma distinção? Acho que muita gente deve estar sofrendo algum tipo desses sentimentos, mas como é que nosso público, a nossa audiência poderia fazer uma distinção entre tristeza e depressão? Muito bom. Essa pergunta é excelente, porque essa é uma das confusões que mais existem e que mais causa descaminhos nos tratamentos das pessoas. A tristeza é um sentimento do patrimônio normal dos sentimentos das pessoas, que tem a ver com um desapontamento, com a perda de uma situação, com a insuficiência de alguma coisa, com as frustrações da vida. Então a gente fica triste. A tristeza é alguma coisa que é reativa. Então, algo acontece e você fica triste. Você enxerga que existe uma relação de causa e efeito entre um fato e esse estado sentimental. É um estado sentimental ligado a desapontamentos da vida. É uma tristeza. A tristeza, ela acontece em todo mundo, ela é inevitável. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, viu? Varia o estilo, não só pela vida ser mais feliz, dar mais sorte ou não, mas tem gente que tem menos tristeza. Essa é a tristeza. A pessoa na tristeza sente que a vida faz sentido, mas está faltando um pedacinho lá. É diferente disso a depressão, que é um transtorno mental. A depressão tem como característica ela perder essa relação causal entre um fato e um estado de espírito. Assim, a depressão, vamos dizer, ela pode aparecer sozinha.
ela pode aparecer com a pessoa bem. Aliás, se você ouvir o depoimento de muita gente que tem depressão, é exatamente essa. Minha vida está bem, não tenho por que reclamar, está tudo indo legal, e começou essa angústia que não vai embora mais. É uma experiência, então, de que o sentimento é invadido, dominado por uma angústia, ou por um desânimo, ou mesmo por uma tristeza. Mas o sentimento foi dominado, é como se você estivesse sendo massacrado por um sentimento que você não domina e do qual você não consegue escapar. Bem diferentes. Tem outras coisas associadas. Depressão pode tirar sono, tirar fome, tirar libido. E, em geral, a depressão começa mais devagar do que as tristezas e demora mais tempo. A tristeza ela é mais ligada ao que está acontecendo, assim. Agora, uma pandemia aqui como essa que acontece, muitas pessoas devem estar se sentindo tristes. É possível que algumas tenham começado uma depressão, mas aí a depressão apenas começou, foi deflagrada nesse momento. Os psiquiatras devem tratar as depressões e apoiar as pessoas nas tristezas, mas as coisas são diferentes. Perfeito. Ficou bem claro, acho que ficou bem colocado. Doutor, a gente recebeu outras questões aqui, de alguns comentários, né? Por exemplo, pessoas que começaram logo no início desse processo, quando a gente ficou realmente recluso, né, em casa, algumas pessoas tiveram vamos dizer assim, uma overdose de informações. Pessoas que ficaram se dedicando muito às TVs, às notícias negativas, e que começavam a ouvir os sintomas de que estava acontecendo e passaram a dizer que começaram a sentir alguns sintomas. Como é que funciona a mente humana, no sentido de que parece que quando você está sofrendo um excesso de informação e essas informações não são positivas e você começar a sentir o que é esse processo e se isso é natural ou se isso é simplesmente isolar a informação ou se isso é meio que uma indução ao corpo reagir com relação a isso. Muito bem. O ser humano é um animal gregário, né? É um animal que anda em grupo. A gente vive as coisas em grupo. A gente gosta de um time de futebol, a gente gosta de um partido político, a gente gosta de uma comunidade que assiste, que segue uma série e assim por diante. Então, é da natureza da mente humana ela se deixar influenciar pela emoção que está num grupo. Isso é inevitável. Isso não adianta brigar contra isso, porque essa é a própria natureza nossa. O que acontece numa situação como pandemias é que o pavor contamina todo mundo. É a mesma lógica, só que no campo psicológico, de quando desaba a Bolsa de Valores, como desabou agora, teve 6 paradas, porque todo mundo entrou em pânico. É a mesma ideia. O que significa um pânico coletivo? Significa que, ao mesmo tempo, subitamente, todo mundo tem o mesmo sentimento. E aí, o sentimento contamina do lado, e você contamina o próximo, que fica apavorado, e o próximo te contamina de volta, que fica apavorado. Então, o que a gente está vivendo agora é esse efeito de multiplicação exponencial do pavor. E aí as pessoas, um pouco querendo controlar o pavor, elas acabam indo atrás de mais informação ainda. E acabam se contaminando mais ainda. A primeira fase de pandemia é inevitável. Não dá para exigir que as pessoas tenham o máximo de racionalidade num momento como esse. O que a gente tem que saber? A gente saber que é como se a gente estivesse num jogo de futebol e aconteceu um gol. Naquele momento vai vir uma emoção muito forte e incontrolável. Mas depois daquilo, a gente tem que botar o pé no chão para ver o que está acontecendo, para não tomar o empate, vamos dizer assim. E eu acho que a gente está, nesse momento, ainda tomado por um pânico, pelo desespero. E ele ainda está sendo coletivo. A tendência disso é diminuir com o passar do tempo. Mas é natural, é um fenômeno humano, natural, inevitável. É muito difícil de controlar, incontrolável também. Legal. Outra pergunta que nós recebemos da Benedita, que é uma seguidora nossa, como que eu vou saber se eu estou tendo um sintoma de uma mente perturbada, se existe algum sintoma e que se tem algum exemplo aí para deixar claro aí para a nossa audiência?
A definição, Benedita, de mente perturbada é sempre uma definição subjetiva. Se não existe um exame que vai medir e dizer objetivamente isso aqui é um problema mental. É diferente dos problemas neurológicos, por exemplo. Mas a gente costuma dizer assim, uma mente perturbada, a palavra que a gente usa é transtornada. Tem um pouquinho mais de charme, tem um pouco mais de... menos pejorativa a palavra perturbada. Mas a Benedita está certa, é uma perturbação. A pessoa que tem a mente perturbada, ela sente que ela não está no controle do que ela acha que é razoável para os seus pensamentos e sentimentos. É um sentimento subjetivo de que essa ansiedade não faz sentido, ou essa tristeza me avassala, me invade, me coloca de joelhos, ou esse pânico, esse sentimento que eu vou morrer, que aparece de repente, e eu vou ter certeza que vou morrer, esse sentimento eu não tolero se isso repetir 4, 5 vezes. Ou também a raiva que eu tenho é muito grande, a vontade que eu tenho de fazer mal para as pessoas não é justa comigo, não é justa com os meus valores. Tudo isso entra na definição de perturbado, uma definição subjetiva. Mas também entra, Benedita, uma definição subjetiva do lado de quem se relaciona com a pessoa. Então, também é definição de uma mente transtornada se, por exemplo, eu bebo demais, começo a fazer mal para meus familiares, não consegui trabalhar mais, e eu acho que eu sei me controlar. Eu acho que eu consigo me controlar direito, eu só bebo um pouquinho. E já fui afastado do trabalho, estou para perder o trabalho. Também é uma mente perturbada quando a pessoa faz mal para os outros e não é capaz de perceber que faz. Então, essas dois grandes conjuntos de subjetivos, de fatos que definem isso. Boa. A gente tem uma série de clientes que trabalham em hospitais, são pessoas como o senhor da área de saúde, mas que realmente estão à frente dessa grande batalha, né? E uma pergunta específica que eles vêm pediram até para a gente te fazer, doutor, era realmente a questão de qual que é o cuidado específico para essas pessoas que estão realmente na frente de batalha, ou seja, estão mais em contato com o risco eminente de ser contaminado pelo vírus, né? Então, se tem um protocolo que seja diferente do protocolo que todos nós que não estamos ligados à área de saúde, deveríamos ter. Ótima pergunta. É uma pergunta que lança o foco, perdão, na população mais vulnerável. Então, antes de responder, eu até dizer que quando a gente estuda a pandemia, as outras que existiram no mundo, a gente vê que depois que acaba a pandemia, quem sofre mais? Quem fica mais com estresse pós-traumático? Quem fica mais com depressão? Quem fica mais com ansiedade crônica? São, em primeiro lugar, os pacientes. Claro, são pessoas que ficaram doentes. Em segundo lugar, os profissionais de saúde que atenderam na ponta. Chega a ser 1 em cada 3. Chega a ser 1 em cada 3. E qual é o relato deles? O relato sempre é contato contínuo com morte de pessoas, contato contínuo com morte de pessoas, medo de morrer, noticiar para os outros que algum parente está com a notícia, está com a doença ou que morreu. Então, lidar com a administração de pessoas que estão gravemente enfermas ou que podem morrer e ter que se proteger ao mesmo tempo. O que fazer com essa população que é a mais vulnerável? A primeira coisa que se tem que pensar, e essa é uma pergunta boa de novo, José Paulo, porque a resposta passa por uma ação de todo mundo, não só quem está em hospital. O primeiro fator de proteger é impedir o estigma sobre essas pessoas. Eu ouvi recentemente em algum lugar aqui, e não foi só no Brasil, não, no México também, de pessoas saindo, auxiliar de enfermagem, indo pegar ônibus, ou ele querendo entrar no condomínio e sendo rejeitado porque estaria trazendo vírus para dentro do condomínio. Isso chama estigma. A pessoa representa a morte, a pessoa passa a representar a degeneração de quem está perto. Esse é o fator que mais distorce, que mais faz mal, que mais machuca a mente de quem está na frente. Então,
quando, pelo menos aqui em São Paulo, mas acho que o Brasil fez isso no início da pandemia, fazendo aplausos nos prédios para os profissionais de saúde, isso que foi feito de boa fé e de bom senso, é uma enorme medida preventiva para valorizar quem está se colocando e tomando risco. Então, a primeira coisa a se pensar é não deixar que a impressão de estigma tome conta dessas pessoas. Porque além do medo de morrer, além do contato direto com a morte e com doenças graves, elas podem passar por uma experiência de que não existe nenhum lugar em que elas sejam bem-vindas. Assim, em um lugar ela é perigosa, num lugar ela tem que ver a morte, ficar culpada com isso, e quando ela sai para a rua, ela é alguém que representa a sujeira, representa a degradação. Reduzir o estigma com campanhas públicas, com conversas como essa que a gente está fazendo aqui, com a pergunta que essa pessoa muito sabiamente fez, é o central, é o fundamental. Em segundo lugar, evidentemente, é o apoio direto, apoio de natureza psicológica direto para os cansaços que essas pessoas têm, para os pavores que essas pessoas têm. Então, se fazer uma equipe que as proteja no cotidiano mesmo. Aí não é nem esperar que saia depois, é ouvir os depoimentos delas, os sofrimentos delas, para que você consiga compartilhar nesse primeiro momento, nesse primeiro ambiente. E aí, num terceiro tempo, um tratamento propriamente dito. Ou uma terapia de apoio, ou um tratamento psiquiátrico, eventualmente. Mas, de novo, o que mais protege é algo que nós aqui, nós dois, e nós dezenas que estamos aqui, podemos fazer. Muito bom. É um protocolo social, se puder dizer. Muito bom. Doutor Messas, a N Produções, lógico, ela tem realmente um viés de ajudar as organizações, pessoas e empresas a atingir seus resultados através do conhecimento. Nesse momento, a gente vê que todas as organizações hoje realmente estão adotando as orientações, estão trabalhando, colocando seus colaboradores, seus servidores, trabalhando home office, né? E uma queixa comum que a gente vem percebendo é o acúmulo desses papéis exatamente num ambiente muito reservado, né? Ou seja, todo mundo exerce seus papéis de mãe, filho, de pai, de profissional, mas parece que nesse momento, mais do que nunca, é demonstrado que todos esses papéis estão realmente sendo executados no mesmo momento. Então, qual que seria a dica para que as pessoas, até se queixando efetivamente de uma queda de produtividade, em muitos casos, de não estar conseguindo realmente conduzir a mesma rotina, fato, já ela não é a mesma, mas não conseguindo executar tudo aquilo que precisava ou realmente sendo cobrado também no ambiente de trabalho. Como é que fica essa pessoa nesse momento do ponto de vista profissional? Como é que ele lida efetivamente com seus desafios diários aí desses vários papéis nesse momento? Muito bem. É uma perda de produtividade com um aumento de ansiedade. Então, é o pior cenário. É um perder produtividade sem gozar disso, nada disso. É só perda de produtividade. O que está acontecendo agora, do ponto de vista dos papéis, é um fenômeno psicológico interessante. A gente é um monte de papéis. Um pouco como no mundo dos investimentos, quanto mais isso estiver pulverizado e forte, mais defendido você está. Então, você tem o papel de profissional na N Produções, é um papel em que uma parte da sua personalidade está ativada, está no máximo lá. Você fica nesse papel 8, 10, 12, 16 horas no dia. Quando isso acaba, você volta para casa, agora não volta mais para casa, mas a maioria das pessoas volta para casa, demora um tempo para entrar em casa, alguém faz um exercício no fim da tarde, outros dão uma dormidinha, de modo que quando você retoma a outra atividade, você se descolou daquela unidade pessoal sua, aquela parte da sua identidade, e você chamou outra. Quando você faz isso, agora você é o cara que vai fazer o churrasco à noite em casa, com os filhos ou com os amigos. Essa passagem nossa de uma identidade para outra, ela equivale a você mudar os músculos da pessoa. Como se estivesse usando bíceps
e aí você troca, você está usando outro músculo, está usando o abdominal, os músculos da perna. Esse equilíbrio é central, essa divisão de tarefas, essa divisão das identidades é central para que a gente consiga se proteger das ansiedades de cada uma delas. O que está acontecendo? Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, é impossível dividir quem está trabalhando, o funcionário, o líder, o gestor do negócio, do também mãe, pai, primo. Então, o WhatsApp que aparece no meio da conversa, numa reunião sua, é um WhatsApp dizendo que o gato está com febre. Assim, então, isso dezenas de vezes. O gato faz o barulho do lado. Isso faz com que a gente não consiga separar as identidades. E aí começa a não separação de identidade, faz duas coisas. Ela aumenta a ansiedade e aumenta a irritação, intolerância, impaciência. É disso que as pessoas estão se ressentindo. Então, o passo que se sugere, eu sei que não é fácil fazer, eu sei que a execução é difícil, mas é a gente tentar se dirigir nesse sentido, é separar ao máximo possível essas identidades. Ou seja, quando está fazendo o trabalho de computador, faz só aquilo, que é o trabalho dentro de casa. Não fica fazendo um pouco disso e aí vai fazer uma outra atividade, como levar o lixo para fora, vamos dizer assim. O trabalho tem que ter descansos, toma um café, dá uma conversada, isso sim. Mas é tentar separar dentro do dia, quando você está sendo o funcionário, o líder, seja isso. Quando está sendo o pai de família, o filho, o irmão, seja só isso. Essa divisão importa, essa divisão tende a diminuir essa ansiedade que vem da sobreposição, da mistura das nossas identidades, dos nossos papéis. É o que está mais acontecendo agora. E pegando Todo mundo se queixa disso. E pegando esse gancho, doutor, acho que a gente já sofria um problema, não sei se isso é no Brasil ou só no mundo, ou se aqui é mais agudo. A gente sempre ouviu dizer que a ansiedade estava muito atrelada à questão de você estar realmente pensando muito no futuro. E eu não sei se tem alguma interferência também com as questões das redes sociais. Eu acho que o brasileiro, todos nós somos, principalmente quem está no ambiente de negócio, está sempre acessando um WhatsApp, ou vendo informações, colhendo dados, né? Tudo gira muito em cima de dados e avaliações que são muito midiáticas, muito imediatas, né? E eu não sei se o senhor consegue me dar níveis de ansiedade, níveis de cobrança dentro dessa ansiedade, como é que as pessoas realmente podem lidar nesse momento com a ansiedade e que tipo de preocupação seria o extremo da ansiedade que talvez a gente devesse ter mais atenção nesse momento. Sim, o mundo moderno, o mundo conectado, ele é um mundo que coloca todas as informações disponíveis a qualquer momento. Se você quer assistir uma série inteira, você senta no seu Netflix e assiste tudo. 20 anos atrás, tinha que esperar o episódio na semana que vem. Então, esse tipo de poder que a gente tem sobre os fatos, a gente vive em grandes bases de dados. Assim, bases de dados de tudo e a qualquer hora. Isso traz grandes vantagens para a vida, isso aumenta a curiosidade, que é justamente o acesso a esse banco de dados, mas com essa curiosidade pode passar junto, pode se esgueirar pela curiosidade a ansiedade. A ansiedade vem aí, uma ansiedade voltada, essa ansiedade é voltada ao futuro imediato, é a ansiedade do próxima informação, o jornal que ainda não viu, o clique que ainda não fez, é uma ansiedade de curto prazo que a gente chama, são as pequenas ansiedades da pequena curiosidade. Esse tipo de ansiedade, o resultado dele em geral é um monte de clique na internet com uma baixíssima produtividade. O resultado é, estou cansado no fim do dia e não fiz nada. Hiperestimulado nos sensórios, na visão, na audição, com baixa produtividade. Essa ansiedade é um inimigo da nossa época atual e a gente, como sociedade, vai ter que arrumar um jeito de brigar contra ela. O que está acontecendo agora é que essa ansiedade é repleta de más notícias, ou de notícias de indefinição, notícias de incerteza, quando não de rivalidades políticas abrasivas. Assim. Então, a melhor solução para agora, numa situação
em que as informações são muito indeterminadas, reduzir esse tipo de ansiedade. Reduzir a possibilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Como está aqui no nosso link, abrir mais uma janela e olhar mais 4, 5 coisas. A gente conseguir diminuir isso, a gente se ajuda a se blindar um pouquinho no momento em que o excesso de informações está machucando. Mais para frente ele pode ajudar, mais para frente ele pode fazer bem. Do ponto de vista das organizações, doutor, hoje as organizações têm um certo receio de deixarem meio que desconectadas as pessoas, né? A gente perde o campo visual, né? O raio de ação visual para a liderança. Nesse momento, mais do que nunca, a liderança está isolada, né? Então, fisicamente, qual que seria uma boa dica para as organizações e para os líderes, gestores que estão aqui nos acompanhando, para conduzir os trabalhos junto aos seus liderados, sua equipe, de uma forma geral? As lideranças vivem isso que está acontecendo de um jeito bem específico, né? Porque é um pouco da natureza da liderança ter algum isolamento. A liderança tem a questão da hierarquia, tem de um lado a cobrança de grande competitividade, para cima, e para baixo a hierarquia que faz com que ela esteja sempre próxima de um grupo, mas ela não esteja no mesmo grau de exigência do que o grupo. Então, a situação da liderança é sempre uma situação ensanduichada. Isso faz com que aumente, fora as rivalidades e a competitividade, o fechamento do trimestre e assim por diante. O que está acontecendo agora é que é justamente essa parte em que a liderança, ao ficar mais próxima dos liderados, conseguia pelo menos ter um feedback mais direto do que estava acontecendo para o bem ou para o mal, e nesse sentido favorecia um controle um pouco maior, no sentido bom da palavra. E 2, sentia inclusive o que não estava indo muito bem, favorecia sair um pouco do isolamento natural da liderança. O que aconteceu agora é que a liderança perdeu esse retorno. Então ela está isolada e ela não tem o feedback mínimo. Alguns não têm o mínimo, outros não sentem que seja necessário para ela conseguir se encontrar em algum lugar. Esse é um campo muito fértil justamente para ansiedades. Muito fértil, muito fértil. Aquele isolamento de ansiedade, o que pode acontecer comigo. A solução aí, para a liderança, é tentar reproduzir ao máximo possível esse tipo de contato que a gente está fazendo aqui. Que é o contato onde você enxerga, você vê a pessoa, mesmo que seja nas reuniões onde os rostos apareçam menos, mas assim, usar um pouco mais de contato visual, até mais do que usaria no cotidiano da companhia, é útil agora. Agora há pouco mesmo eu tinha que resolver um assunto médico com uma pessoa que é de outra cidade, que me ajudaria com isso. Eu liguei para ele estava saindo de uma reunião, aí ele voltou e me ligou no vídeo. E foi muito gentil. Eu só estou ligando no vídeo agora, porque aí eu saio mais da solidão nesse período. Exatamente essa ideia. Lógico que ali foi uma situação de amizade, mas aqui é uma situação em que a liderança possa sentir mais as pessoas. A gente consegue viver muito bem à distância. Algumas profissões mais, outras profissões menos. A gente consegue viver. Mas o contato pessoal, o detalhe da captura, do registro do contato pessoal, ele diminui. O jeito de compensar isso é aumentar a frequência. Então, aumentar as frequências desses contatos pode tirar a liderança do solidão, do desconforto, da desconfiança que às vezes isso traz, e dar um pouco mais de certeza para sentir por onde está andando. É interessante porque a N Produções rapidamente estabeleceu um projeto para uma série de organizações e a gente colocou quase que como cuidar das pessoas nesse momento. E uma das nossas propostas era exatamente aproveitar as ferramentas digitais que são disponíveis hoje, como plataformas. A gente está usando aqui o Instagram, mas hoje nós fizemos uma transmissão via ferramenta Teams, via
Google Meet ou Zoom, que são ferramentas que realmente dão a visualização do rosto das pessoas, né? Eu acho que isso tem sido muito importante. Eu tenho recebido um monte de ligação e todas elas em vídeo, né? Parece que as pessoas agora esqueceram que existe o telefone, tudo precisa ser visual, e isso realmente tem dado um conforto. Acho que as pessoas realmente gostariam de ver um outro rosto fora das pessoas que convivem dentro da sua casa, né? Acho que tem sido uma solução muito importante. E acho que esse é o papel que gera a gente voltando a pertencer a alguma comunidade, né? Comunidade, ou que seja religiosa, ou que seja do trabalho, ou que seja do seu desporto, né? Esse é a forma de voltar a pertencer, né, doutor? Exatamente. Né? O perder pertencimento é sempre o caminho vertiginoso para baixo. Né? É o que acontece na solidão, é o que acontece no desemprego, acontece no luto. Você perder o pertencimento. Aqui a gente tem que trabalhar com todos os músculos para que a gente mantenha ao máximo o sentido de pertencimento. Dentro dos horários de trabalho, não tenhamos medo de exagerar nessas ferramentas de contato direto. Muito bom. Tomar cuidado depois para não fazer outra coisa. Perfeito. Bom, a gente está vendo um momento que, em outros países, inclusive, a gente viu o aumento da violência doméstica, né? A quem se atribui, né, como é que chega esse processo, já que vira um número realmente confirmado? E a outra questão que eu acho que unida a isso é se a mulher nesse momento realmente vem sofrendo mais do que o homem, ou se isso não tem uma distinção. Exatamente. Violência doméstica cresceu, e cresceu verticalmente, e não foi só no Brasil, não. Foi até motivo de um alerta do secretário-geral da ONU, 10 dias atrás, para que a gente atentasse para a violência doméstica. O que acontece é que as pessoas confinadas, em poucos metros quadrados, sob tensão, de um lado a tensão de morrer, e de outro lado a tensão de perder emprego. Ou perder emprego, ou perder seu negócio, ou a caixa do negócio ter mais 15 dias, por exemplo. Uma agonia que às vezes é rápida. Esse tipo de tensão acaba elevando aquilo que de mais, vamos dizer, atrasado nas sociedades tem, aquilo que nas sociedades ficou um pouco ainda para trás, que são os desníveis de tratamento de gênero. É inequívoco que o gênero feminino ele tem mais desprestígio na sociedade. Isso aparece não só no desempenho, nos salários, né? Não no desempenho, mas não nos números empresariais, mas aparece, por exemplo, e aí vem, nos atos de violência. A violência doméstica de homem contra mulher cresceu muito por conta disso, cresceu muito por conta de uma situação de muita tensão, uma tensão coletiva. As pessoas demonstram, expressam o que elas têm de melhor e de pior. E esse lado do de pior acaba incidindo mais sobre as mulheres. E a gente soma a isso outro tema que também vem sendo abordado explicitamente pela Organização Mundial da Saúde, que é o uso imoderado de bebida alcoólica. E que isso se vincula sabidamente com violência e sabidamente com violência doméstica contra a mulher ou contra menores. A gente ainda não deu atenção, no Brasil não deu tempo de trazer essa agenda, José Paulo, de que um protocolo de bebida alcoólica nesse momento é algo que é mais do que um mero autocuidado. É uma agenda de segurança pública, é uma agenda de direitos humanos, é uma agenda de saúde pública. Porque é um instrumento de elevar a irritação dentro de casa, num lugar confinado, com risco profissional, risco existencial, risco pessoal. Onde aparece isso? Isso aparece sempre na lesão maior em relação às mulheres. São elementos para a gente discutir aqui mais até, para a gente expandir. A pergunta que até chegou para a gente é que se realmente hoje, no caso específico da pandemia,
se a mulher realmente, nesse momento, tem, vamos dizer assim, pagado um preço mais alto, efetivamente, né? Talvez ela já acumula a carga na maioria dos casos, mas como é que o senhor enxerga essas colocações aqui de alguns dos nossos seguidores? Eu enxergo que os seguidores estão completamente certos. A conta desse período de quarentena continuada, de pandemia, a conta psicológica disso vai ser lançada, vai ser jogada mais nas costas das mulheres do que dos homens, do período de pandemia, de quarentena. Isso significa que, além do que eu disse, de vítima de violência doméstica, vítima de preconceito dentro de casa, eventualmente já ganha menos, um salário menor, mas aparece também em todas essas coisas que vêm da tradição nossa, que é a ideia de que faz parte do papel feminino ser a titular de tudo que acontece na casa também. E aí aquilo que já normalmente se chama dupla jornada, trabalha durante o dia e trabalha da casa, isso que ainda tinha um intervalozinho de distância entre o fim do trabalho e voltar para casa, isso acaba sendo uma dupla jornada continuada e misturada. E eu acho que com isso, eu ouço bastante, vem atormentando as mulheres, vem gerando muita ansiedade. Isso vai abrir, isso a gente tem que estar preparado para intervir precocemente, vai abrir a chance de depressões aparecerem aí. É um assunto para a gente ficar atento, é um assunto para a gente tomar com o máximo de respeito. Perfeito. A gente recebeu outra pergunta aqui sobre a questão se existe alguma ferramenta, algum truque para a gente combater pensamentos negativos. Esse é o sonho de todo mundo, né? Não, existem algumas ferramentas técnicas para se tentar diminuir o quanto um pensamento entra na mente. Existem alguns tratamentos psiquiátricos que têm a função de tentar diminuir a capacidade de invasão desses pensamentos. Mas essas são respostas já clínicas, né? São respostas dentro de um tratamento. Uma resposta aberta, uma resposta para todas as pessoas, o melhor jeito, de longe, de combater pensamentos ruins é participar de uma comunidade que consiga te fazer bem. É extremamente forte isso. Assim, não precisa nem ser uma comunidade voltada ao bem-pensar, ou uma comunidade voltada a algum exercício para não pensar nada de ruim. Pode ser uma comunidade de pessoas que ficando juntos te fazem bem, que fale pode escolher do Palmeiras, ou qualquer outro, Vale, do Botafogo, assim, uma comunidade que assista lives de como fazer refeições mais gostosas nessa hora. Então, uma comunidade, isso que a gente está fazendo agora, que discuta coisas que façam bem, é o melhor jeito de afastar o pensamento negativo. O pensamento negativo, ele nasce sozinho, mas ele não sai sozinho. É como a gente querer se erguer pelos próprios ombros. Então, para ele sair, ele precisa de alguém. E se for bem escolhido, se for um lugar gostoso, agradável, ele sai sem que a gente perceba até. Tem que tomar cuidado com o contrário também, né? Se uma comunidade em que se alastre o pessimismo, se alastre o catastrofismo, também pode empurrar para baixo. A gente tem que tomar muito cuidado nesse momento nas formações relacionais que a gente tem, mas elas são a melhor solução para a gente conseguir viver agora. Nós recebemos também uma pergunta sobre a manutenção das rotinas, atividade física. Eu colocaria isso como quais seriam as dicas mais efetivas para que dentro vamos dizer assim, desse HD que foi formatado numa situação de emergência, que ninguém, acho que realmente trabalhou pensa nisso, né? A maioria de nós que não é da área de saúde, a gente está enfrentando com as notícias, com as informações vindas de pessoas como o senhor, mas o que seria um protocolo efetivo para as pessoas manterem
a saúde mental, quais seriam as principais dicas para que a gente realmente pudesse passar, talvez com o mínimo de dano possível e, se possível, também contribuindo para as pessoas que demandam informações a todos nós? Essa é a meta. A meta agora de todos nós é passarmos isso tudo com o mínimo de danos possíveis. E é legal a gente ter isso em mente. Toda vez que a gente está ansioso, toda vez que a gente está incomodado, a gente tem que lembrar que o que estamos fazendo agora é passar com o mínimo de danos possíveis. É como se a gente estivesse numa viagem e começa uma tempestade no meio da estrada. O nosso plano de chegar no horário planejado antes, ou de andar a 120, 130, ele tem que ser abandonado. Assim, a prioridade fica, vamos chegar no destino com o mínimo de danos possíveis. Então a gente está no modo proteção. O modo proteção da mente, o cara que fez o hardware da mente, disse assim, se tiver alguma coisa muito alarmante, se estiver fazendo barulho de alarme para todo lado, eu vou inventar o modo que é o modo conservador. Ou seja, bota a mente para funcionar naquilo que ela está acostumada a fazer. A mente cresce na paz e trava no tumulto. O que não quer dizer que não tenha pessoas que na confusão não façam coisas maravilhosas. Todos estamos fazendo aqui. Estamos nos recriando, inventando coisas, inventando o jeito da empresa mudar. A gente está se recriando. Mas a gente está se recriando naquilo em que a gente já sabe fazer muito bem. A nossa mente está pedindo assim, faça aquilo que você sabe fazer muito bem. A lógica disso é um pouco a lógica do organismo. É sempre uma metáfora do organismo. Se você está muito no frio, os dedos ficam roxos, né? Se a gente está no inverno, a gente está pisando em algum lugar que está muito gelado, o dedo fica roxo, porque todo o calor vai para manter a vida, que é cérebro e coração. A mente faz a mesma coisa, ela mantém todo o calor naquilo que é central. E o central nosso é o seguro, é o habitual. Então, fazer exercício ajuda, fazer exercício é muito bom. Mas para quem nunca correu nada e resolveu fazer uma maratona, não recomendo. Assim, vamos fazer aquilo que a gente sempre fez de uma maneira regular, de modo que a gente faça sempre. Isso funciona mais. Essa é o protocolo geral em que a gente vai encaixando os protocolos secundários. Assim. Vamos fazer aquilo que a gente sabe. Essa é a nossa zona de segurança. É interessante, assim, até eu conversando com um amigo que também entrou na sua casa e colocou uma pilha de livros para ler, estava se sentindo culpado porque até agora não tinha lido nenhum, mas que estava fazendo as suas atividades, ou seja, não conseguiu criar um novo hábito, por mais que estivesse se cobrando, né, efetivamente. Nós temos aqui, até encaixando um pouquinho nessa pergunta, a pergunta do Vinícius Neiva, e as crianças? Como cuidar da saúde mental delas sem o sentimento de culpa pela possível queda de produtividade? Aí tem a pergunta das crianças e tem a pergunta de como é que a gente poderia realmente cuidar efetivamente dos idosos. Então a gente tem pergunta para crianças, pergunta para idosos. Deixo contigo. Muito bem. A pergunta sobre as crianças. Tem uma regra geral que é assim, seja aquilo que a gente fizer para os nossos filhos, sempre nós vamos nos sentir culpados. Então, a melhor resposta, tem um pouco de jocosidade na minha brincadeira, na minha fala, claro que tem uma brincadeira, mas é assim, os pais sempre vão se sentir culpados por alguma coisa que não dá certo. Às vezes, quando dá certo, eles se sentem orgulhosos, mas quando dá errado, eles sempre se sentem culpados. Então, o que eu digo aos pais agora é que não liguem demais para as culpas que vão aparecer. Primeiro, porque elas vão aparecer. Os pais vão se arrepender de não terem mudado de emprego lá atrás, que teria 2 anos atrás, que seria mais seguro agora para o filho. Todo esse tipo de horrores vai aparecer. Eu não deveria ter chegado um pouquinho mais tarde porque ele pegou uma gripe. Vamos tentar lembrar que as crianças são seres muito plásticos, são muito flexíveis, são seres em desenvolvimento, muito mais que nós adultos. Eles são um pouco como água, eles vão achando caminho na pedra.
Então, a não ser que a criança vá passar fome agora, alguma coisa assim, mas não é disso que a gente está tratando. Tudo isso que está acontecendo agora não vai deixar muitas marcas nas crianças. Tem mais chance de deixar na gente. Porque elas têm os pais protegendo, ou mais irritados, mais deprimidos também, mas elas têm isso protegendo. E que todo o regime escolar do país está trabalhando num modo de urgência que ninguém sabe direito como funciona. É um homeschooling imposto rapidamente para quem quisesse e para quem não quisesse. Então, a gente não vai conseguir e não pode exigir de ninguém, nem da escola, nem do filho, nem de si mesmo, que a ideia de produtividade nas crianças seja muito vibrante agora. As crianças têm que passar por esse período. E se eu pudesse recomendar, o quanto mais conseguir, depende da idade da criança, né? Mas quanto mais conseguir brincar com eles, fazer pequenas coisas irrelevantes, para as crianças, esse sentimento de que está junto, meio de férias, é útil. A criança, ela lê o mundo como brincadeira. Então, ela sabe que tem alguma coisa acontecendo, sabe da pandemia, sabe disso, mas ela lê o mundo como brincadeira. Então, é fácil convencer uma criança de que o mundo vale a pena com alguma brincadeira. Nesse momento, não vamos tomar a sério demais a ideia de que 2, 3 meses de pandemia vão estragar o destino dos nossos filhos. E a outra pergunta é em relação aos idosos, né? Os idosos. O que fazer para ajudar efetivamente aos idosos? Pois é. Os idosos têm uma lógica diferente, que os idosos ainda são uma população provavelmente de risco para uma doença que a gente não sabe direito o que é ainda. Os idosos precisam de um cuidado que acaba os colocando fisicamente fora dos contatos e acaba retirando deles um prazer substancial que é encontrar os mais jovens. Aí é um pouco invertido, né? A criança acha prazeres com qualquer brincadeira. O idoso já não vai achar isso daí. O que pensar? Primeiro, o idoso é capaz de ouvir, ou pelo menos deveria, porque tem um monte de idoso rompendo a quarentena, assim, é capaz de ouvir que esses momentos são momentos um pouco difíceis. O idoso tem maturidade para isso, o idoso tem lastro para isso, tem anos de vida, em casta, se puder brincar, para isso daí. Então eu acho que a gente tem que dizer isso claramente para o idoso e manter um contato frequente. Frequente mesmo. Fazer esses contatos, ligações visuais, seja qual for o contato, várias vezes por dia, participar da vida e sentindo como está o estado psicológico. Mas o que eu tenho visto dos idosos que me chegaram até agora, isso tem funcionado mais ou menos bem. Acho que eles têm resistido mais ou menos bem à ideia de ter que ficar retirado, isolado por um tempo. Bom, aqui tem uma pergunta, a gente já está chegando ao final do nosso papo aqui, doutor, já estamos a 53 minutos, e tem uma pergunta aqui que eu acho que eu faço e depois gostaria de fazer a nossa última pergunta para o senhor fechar o nosso papo aqui. A nossa imunidade fica comprometida com o estresse, medo da pandemia? A nossa imunidade fica comprometida com o estresse, sim, porque o estresse ele é uma reação de luta e fuga. E quem fica com uma reação de luta e fuga, com uma tensão muito grande, está consumindo imunidade. É como alguém que está sendo assaltado, ou vamos pegar um exemplo mais animal, nosso lado animal. Um gato que está sendo perseguido por um cachorro, ele liga todo um sistema de corticóides de luta e fuga. Isso, para ativar o organismo, ele consome, é uma metáfora, tá? Mas ele consome imunidade, isso é fato. Mas para que uma imunidade caia por causa de estresse, é uma coisa muito comprida, gente. Então não são 3, 4, 5 meses que vão fazer com que a imunidade fique menor. O que derruba a imunidade de um jeito mais perigoso são depressões crônicas, anos deprimindo, sem conseguir levantar. Então a gente está sob estresse, mas esse estresse que a gente está vivendo não vai fazer grandes sobressaltos na nossa imunidade. O que protege mesmo é a distância, o isolamento físico.
não é o estresse que vai aumentar o risco da contaminação pelo SARS-CoV-2. Bom, até tem um comentário aqui da Sônia, né? Criança lê o mundo como uma brincadeira, né? Isso me lembra o filme A Vida é Bela. É verdade, Sônia. A forma como ele conduziu. Bom, doutor, para a gente fechar, eu acho que estamos aqui, eu tenho 5 minutinhos, vou deixar aí o senhor terminar com uma pergunta que foi encaminhada para mim, por um outro consultor, um amigo, perguntando quais são os ganhos que nós teremos pós-pandemia. Bem sobre aspas aí, eu acho que a gente consegue enxergar alguma coisa, mas queria ouvir do senhor o que a sociedade, nós individualmente, podemos levar de lição desse grande evento que nós estamos vivenciando. Essa pergunta é muito desafiadora, é um desafio intelectual, mas é um desafio médico, é um desafio social para todos nós. A gente sabe o que a gente pode perder. A gente, lamentavelmente, está perdendo vidas, muitos mais do que deveria, e a gente pode ter sequelas em depressões, em estresse pós-traumático e em ansiedades. No entanto, se a gente ficar muito atento à progressão gradual das nossas relações, dos nossos grupos, das nossas famílias, das nossas companhias, dos nossos negócios, a gente pode ver que alguns sentimentos, algumas ideias, elas vão, depois que isso passar, elas vão começar a se transformar. Vai aparecer uma ideia nova, aparece um sonho diferente, aparece uma inspiração diferente. Não é para a gente esperar a mudança rápida. A mudança rápida na mente é enganosa. A mente humana é um pouco como as árvores. Assim, para você ter o tamanho de uma sequoia, você não sabe que horas ela chegou àquele tamanho. Não é o pulo de um gato ou o ataque de um tigre. Tudo que é muito rápido na mente humana piora, é para pior. Então a pandemia pode nos deixar muito mal, mas o que vem de novo vai vir muito devagarinho. E se a gente souber cuidar em cada pessoa na própria mente, em cada relação, em cada família, em cada negócio, nos sinais precoces de inspirações novas, de ideias novas, de gentilezas novas, de motivações novas, a gente pode sim ganhar e sair nas instituições, nas pessoas, nas relações, melhor do que entrou. Não é uma coisa para esse ano, é uma coisa para 1, 2 anos. E é uma coisa que depende muito das vontades das pessoas de criarem isso que aparece. Então, Jean Paulo, para responder, para terminar numa palavra, a gente, se for muito cuidadoso, a gente pode vir a ser melhor. Mas esse melhor não vai brotar sozinho, ele vai precisar ser cultivado. Muito bom. Doutor Guilherme Messas, muito obrigado pela contribuição. Tenho certeza que nossa audiência aqui, foram dezenas de pessoas, passaram, certamente centenas de pessoas passaram por aqui. Então, deixo o meu muito obrigado pela gentileza de estar aqui, batendo esse papo conosco. Queria informar que a próxima live vai ser na segunda-feira, extraordinariamente, por conta do nosso convidado, que é o consultor Sullivan França. Então, a gente vai estar aqui falando do mundo pós-pandemia, mas principalmente como é que a gente vai a gente reconstrói os resultados. Então, doutor, muito obrigado. Conto com o senhor na próxima segunda-feira, aí a gente vai anunciar. E obrigado hoje, já fizemos uma entrega hoje para um dos nossos clientes e temos mais atividades aí pela frente. A N Produções já atua fortemente aí com uma série de palestras com interatividade como essa, para uma série de clientes. Então, não deixe de entrar em contato conosco para que a gente possa também poder servir para todos vocês nesse momento. Grande abraço para vocês, se cuidem, até a próxima. Até a próxima, tchau, gente. Muito obrigado. Faltou uma aqui, doutor. A minha área de TI falou que eu esqueci do sorteio. Tem 32 segundos ali que está contando. A gente vai botar um post de agradecimento. É só seguir aqui o perfil da N Produções e marcar 2 pessoas e concorra a um livro que a gente vai encaminhar depois
da nossa coleção de algum dos nossos professores. Na verdade, uma das nossas professoras, aqui vai sair invertido, mas é o tema da liderança tóxica com o livro da Alessandra Assad. Tá bom, pessoal? Combinado? Grande abraço, até a próxima. Tchau.